Amém. Boa noite, minha gente. Que bom, família, que a gente está junto. Que bom que tem mais uma quinta-feira. Que bom que Deus nos abençoou, que chegamos a esse lugar. Hoje alguém mandou para mim lá no Instagram, é o dia do sorriso. E eu não sei porquê, eu tenho uma alegria muito grande de poder estar sempre, não é? Como diz aí a minha mãe, com as canjicas arreganhadas. Ou seja, está sempre rindo, né? Essa alegria não vem porque... às vezes as coisas estão, tá tudo bem na nossa vida, né? A gente sabe que a nossa vida é uma vida de altos e baixos. Acontecem coisas boas, acontecem coisas que não são tão boas, mas a questão maior é que a nossa alegria não vem das circunstâncias que estão aqui do lado de fora. É claro que isso ajuda, mas a nossa alegria interior, a nossa força, a nossa energia, o nosso regozijo vem de saber que Deus nos ama, de que somos filhos dele, de que temos a alegria de viver para ele, viver com ele e a cada dia sermos abençoados por ele. E nessa noite, meus queridos, eu quero falar sobre um assunto que parece que nós, seres humanos, somos tendenciosos a viver preocupados. Por mais que a gente leia Mateus capítulo 6, versículo 33, onde Jesus diz que a gente não deve se preocupar, que todas as coisas necessárias, que essas coisas que são necessárias, elas seriam providas pelo Pai. Ainda assim, quando às vezes a gente distrai um pouquinho, a gente lembra, não é? E a gente acaba caindo numa situação de vivermos preocupados. Deus não quer que a gente viva preocupado. Deus quer que a gente viva em paz. Deus quer que a gente viva, na verdade, em plena confiança de quem Ele é e do que Ele pode fazer e do que Ele vai fazer. E para nós, queridos, nós seres humanos, durante todo o tempo da nossa vida, nós lidamos com uma coisa que incomoda muito, incomoda demais. E isso é chamado de incerteza. Nossa vida, se a gente for falar dela naturalmente, eu não quero agora levar para o lado espiritual, mas se a gente for falar agora naturalmente da nossa vida, na nossa vida a verdade é que nada é certo. Nós não podemos fazer qualquer coisa para acrescentar, como Jesus diz, 45 centímetros, um côvado, à nossa caminhada. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui a alguns minutos, daqui a alguns segundos. Quem sabe daqui até o próximo segundo a gente não pode. Nossa humanidade, ou a nossa carnalidade, tem a necessidade de ter as coisas sob controle. É bom quando a gente tem controle. É bom quando a gente consegue, não é? Desenvolver alguma coisa, fazer algo, colocar alguma coisa em prática que a gente planejou e que a gente pode então executar. Isso traz prazer, isso traz regozijo. Mas a grande verdade é que nem tudo na vida é desse jeito. Para falar a verdade, a grande maioria das coisas, o controle foge a nós. Nós não temos o controle de todas as coisas. E isso traz, assim, uma inquietação muito grande. Por mais que isso nos incomode, nós nunca temos a certeza ou o controle de quase nada na nossa vida. Essa é a verdade. Você vai falar assim, nossa, mas que mensagem para baixo é essa que Renato trouxe hoje? Que mensagem mais estranha é essa? Mas é uma realidade. Nenhum de nós podemos afirmar, nenhum de nós podemos dizer, olha, vai ser assim ou vai deixar de ser assim, vai ser assado ou vai deixar de ser assado. Não podemos, porque nós não sabemos. A nossa garantia, a nossa certeza, a nossa alegria, o nosso descanso, a nossa confiança está em saber que a nossa vida está nas mãos de Deus. Isso faz toda a diferença para a vida do ser humano. Para todo aquele que crê, para todo aquele que confia em Deus, isso faz toda a diferença. E a gente precisa aprender, não é? Eu sempre falo muito do aprender, porque a nossa vida, ela é uma jornada, ela é uma caminhada. E nessa caminhada a gente vai aprendendo.
Nessa caminhada, a gente precisa ir absolvendo as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, observando as coisas que estão ao nosso redor, a fim de quê? De que as experiências que a gente passe nessa vida, elas sejam fixadas no nosso coração, na nossa vida, para que a gente possa continuar a nossa caminhada, sabendo e conhecendo, não, eu posso confiar em Deus, eu posso crer em Deus, eu sei que Deus não vai me deixar na mão. E daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Essa pode ser a razão porque há hoje tantas pessoas que estão sofrendo de ansiedade, de depressão. A ansiedade é aquela questão da pessoa querer saber e não ter o controle do que vai acontecer, do que pode acontecer. A depressão é o contrário, é aquela frustração de algo que a pessoa achava que ia acontecer e de repente não aconteceu. Eu estou dando aqui uma explicação muito leve, não é muito por cima, não é fácil, mas esse é o cerne. Se a gente entrega a nossa vida na mão de Deus, a gente não precisa andar ansioso. A gente não precisa andar na incerteza, a gente não precisa andar sem saber o que vai acontecer, porque daqui a pouco a gente vai ler aqui na palavra de Deus o quanto de promessa que Deus fez para a nossa vida. E eu quero nessa noite, claro, como a gente sempre faz, dependendo da ação do Espírito Santo, porque falar para você daquilo que Deus tem prometido para nós, de maneira que a gente possa se levantar, de maneira que se hoje a gente se encontra fraco, às vezes a gente se encontra talvez com a fé lá embaixo, talvez faltando confiança na nossa vida, que nessa noite o Espírito Santo ele possa trabalhar e fazer a diferença em nós. Imagine por alguns instantes 3 exemplos pequenos que eu trouxe aqui. Você veja que existe hoje uma preocupação, né? Como eu falei para você, a gente gosta de procurar e hoje as pessoas que têm muito dinheiro, e quando eu digo muito dinheiro é muito dinheiro mesmo, elas estão procurando meios de prolongar a sua vida. Pesquisas estão sendo feitas no mundo inteiro para que essas pessoas possam prolongar a sua vida. Existem até estudos para saber se de repente não vai se conseguir tirar a mente, a consciência da pessoa, colocar numa máquina a fim de que num futuro qualquer, onde o corpo possa ser reconstruído, essa consciência volte para o corpo da pessoa, para que ela viva mais um tempo. Você vê, o mundo que a gente está vivendo é uma coisa muito doida. Agora imagine por alguns instantes que nós pudéssemos controlar o último dia da nossa vida. Bom, eu quero viver até os 100 anos de idade. E aí eu pudesse ter essa convicção. Bom, por exemplo, estou com 25 anos de idade. Dá para reparar, né? Estou com 25 anos de idade, então ainda me faltam 75 anos. Dentro desses 75 anos eu vou planejar isso, planejar aquilo, vou fazer isso. Só que isso não pode acontecer. Imagine que por um momento que a gente pudesse afirmar, olha, eu vou chegar nesse compromisso na hora correta. E batata, marcou 4 horas da tarde, 4 horas da tarde eu estou lá. A gente não pode afirmar uma coisa dessa. É claro que a gente se esforça, é claro que nós somos pontuais, mas isso foge do nosso controle, porque o trânsito não está no nosso controle, as condições climáticas não estão no nosso controle. Você está vendo aí um mês de novembro completamente atípico, né? Eu não sei, é só eu que estou achando estranho, gente. Mês de novembro está esquisito, né? Ah, não, é a Lanina, é o Ninho, sei lá quem está acontecendo aí. Eu sei que o mês de novembro está esquisito, é chuva, o tempo fresco, não é? As coisas estão mudando, ou seja, nós não temos o controle. Essa é a grande verdade. Imagine por algum momento, você, pai e mãe, se você tivesse a certeza de que os seus filhos vão crescer da maneira como você planejou para eles. Você vai falar assim, Renato, eu não tenho essa experiência ainda. Pois é, eu tenho. Você sabe, eu tenho 2 filhos, um com 31, outro com 29 anos de idade. E nenhum dos 2 seguiu mais ou menos aquilo que eu planejei para eles, porque isso também não está sob o meu controle. Então entenda, gente, nessa vida que a gente vive, no nosso caminhar, as coisas elas não acontecem da maneira como a gente quer. Mas nós precisamos resolver isso.
Nós que somos cristãos, que cremos em Deus, que sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas, nós precisamos viver bem resolvidos com isso. Senão, a gente vai viver uma vida de seguidas frustrações, de seguidas ansiedades, de muitas vezes ficarmos decepcionados com algumas situações. Não é isso que Deus sonha para nós. A palavra de Deus, ela nos convida a romper com as incertezas. Essas incertezas que nos atormentam, que nos chamam a viver de uma maneira diferente. E essa maneira é confiando totalmente em Deus. Eu estava ali agora no meio do louvor e eu estava pensando naquela frase que Pedro disse para Jesus, e aquela frase ela me marca muito, porque Pedro era muito sincero. Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens? Não existe opção, uma outra opção. Pedro estava dizendo ali, quando Jesus perguntou para eles, olha, cadê todo mundo que estava aqui em volta? Cadê aquela multidão? Cadê aquela galera que estava aqui? Meteram o pé, saíram fora, foram embora? Pois bem, vocês querem ir embora também? E aí Pedro sai com essa, não Senhor, peraí, para onde que a gente vai se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Se só o Senhor tem a solução para a nossa vida? Essa é talvez a afirmação de que eu e você precisamos fazer hoje. O que faríamos? Para onde iríamos? Em quem confiaríamos, senão no nosso Deus? Esse é o convite da palavra. A solução, queridos, ela está mais próxima do que todos podem imaginar. Confiar em Deus sobre tudo, e até mesmo sobre o nosso entendimento, ou seja, é para que a gente não, mesmo que a gente não entenda, a gente precisa confiar em Deus. Você talvez possa pensar assim, Renato, mas isso é um pouco irracional. Pois é, mas a fé ela é exatamente irracional. Se ela fosse racional, não seria fé. A fé é viver aquilo que a gente não pode explicar. Quando eu preciso confiar em Deus, eu preciso confiar nele, apesar das situações. Poxa, mas a maré está ao contrário, a corrente está ao contrário, gente, o vento está ao contrário, as coisas estão complicadas, mas ainda assim eu preciso confiar em Jesus. E isso, queridos, não é algo que acontece do dia para a noite. Isso não é algo que acontece no automático, isso não é feito pelo entendimento. Isso é feito através do conhecimento da pessoa de Jesus. Quando nós falamos da importância de nós conhecermos Jesus, termos intimidade com Ele, é porque quanto mais nós andamos com Ele, quanto mais nós caminhamos com Ele, mais nós confiamos nele. Porque andar com Jesus é uma vida ativa. Nos 3 anos e meio que ele passou com os seus discípulos, com os apóstolos eles viviam de domingo a domingo vendo milagres. Chegaram a ficar exaustos, porque era muita gente para curar, era muita gente para abençoar, a obra não parava. Jesus era aquele que uma hora estava num lugar, outra hora estava em outro, estava sempre fazendo alguma coisa. Pois bem, eu e você vivemos da mesma maneira. Aprendendo com Jesus, caminhando com Ele, nesse ministério que Ele outorgou à sua igreja, hoje somos nós que caminhamos, e quanto mais a gente caminha com Jesus, quanto mais testemunhos nós ouvimos aqui no telão, quantas mais pessoas nós sabemos que receberam a bênção de Deus, mais a nossa confiança vai aumentando, porque a confiança é derivada de fé. É derivado daquilo que às vezes a gente não consegue compreender, mas que nós temos a certeza, de que nós temos a convicção. E entenda uma questão, queridos, não existe certeza se houver dúvida. Não, eu tenho a certeza que eu estou na Nova Vida de Bangu. Mas aí se eu começar a gerar uma dúvida, né, pode parecer assim, meio estranho, mas imagine que por um momento eu falo, não, será que eu estou na Nova Vida de Bangu mesmo? Alguém vai falar assim, Renato, você não está muito legal da cabeça, né? Então, se houver dúvida, eu não tenho certeza. Eu tenho certeza, eu estou na Rua da Chita, número 378, da Igreja Nova Vida de Bangu. A convicção, também não existe uma convicção. Eu não posso estar convicto se eu tiver qualquer tipo de dúvida. Então, quando nós estamos falando de confiar em Deus, nós estamos falando de exercer a nossa fé completamente em Deus. Como eu disse para vocês no princípio, eu falo de novo, não há nada que possamos fazer que possa acrescentar sequer 45 centímetros ou 1 centímetro ou 1 milímetro à nossa vida. Tudo está nas mãos dele.
Então nós precisamos aprender a cada dia a deixar a nossa vida, a permitir que a nossa vida esteja com Ele. E hoje eu gostaria de meditar com você em alguns versículos que nos convidam e nos ajudam a confiar em Deus, a viver de maneira mais leve diante da sua vida, da sua família. Tentam envolver o teu coração nessa noite. O Espírito Santo quer falar com você. Ele te faz um convite: confia em mim. Confia no Senhor Jesus Cristo, confia na palavra, confia em Deus Todo-Poderoso, que continua agindo, que tem todo o controle na palma das suas mãos. Pai querido e amado, nessa noite eu oro, Senhor, pedindo mais uma vez. Eu de mim, Senhor, não posso muita coisa, mas, ó Deus, a Tua palavra é cura. A Tua palavra, Senhor, é transformação. A Tua palavra é mudança. E é isso, Senhor, que eu te peço nessa noite. Que essa palavra, Senhor, possa vir ao coração dos meus irmãos, assim como veio ao meu coração, trazendo mudança, trazendo transformação, trazendo, sendo a Deus, uma mudança de mentalidade, de maneira, Pai, de que não possamos viver mais atormentados pelas incertezas da vida, mas muito pelo contrário. Que passando a viver pela fé, Senhor, possamos viver para Ti, agradando a Ti, porque nós confiamos em Ti. Nós agradecemos a Ti, Senhor, desde já pelo agir do Teu Espírito, em nome de Jesus, que todos possam dizer amém. Em Isaías capítulo 30, versículo 15, a palavra de Deus, ela diz assim, na versão King James: comento na conversão e na paz produzida pela vós o rejeitastes. O que aconteceu aqui nessa passagem? O povo de Israel, o povo assírio, que você já ouviu falar algumas vezes, não era boa bisca. Minha mãe tinha essa palavra, não sei o que é bisca até hoje. Mas não era boa bisca, não era gente que se podia confiar. Eram pessoas ruins, eram pessoas que eram malévolas por natureza. Os povos que eles faziam como escravos, que eles dominavam, eles maltratavam essas pessoas, e eles então ameaçaram o povo de Israel, e o povo de Israel ficou desesperado. A primeira coisa que o povo de Israel precisava fazer era buscar refúgio aonde? Em Deus, no Senhor. Deus já tinha prometido para eles: olha, eu vou guardar para vocês. Olha a palavra que a gente acabou de ler agora: na paz produzida pela fé. Ou seja, se vocês exercerem fé em mim, apesar da ameaça dos assírios, e os assírios representam hoje muitas vezes afrontas que eu e você recebemos. O povo de Israel foi procurar ajuda onde? No Egito. Já tinham sido escravos do Egito. Mas em vez deles buscarem a Deus e dizer: Senhor, nós confiamos em Ti, os assírios estão querendo nos ameaçar, eles estão querendo invadir, eles estão querendo nos levar como escravos de novo, nós precisamos de Ti, Senhor, confiamos em Ti, o Senhor nos livrou uma vez e o Senhor vai fazer de novo. Não, foram procurar ajuda no Egito. E aí Deus então levanta Isaías para poder trazer essa palavra. Esse versículo traz uma palavra de consolo para o povo de Israel, de alerta, porém de consolo. Deus estava lembrando para eles o seguinte: eu continuo no domínio de todas as coisas. Quem são os assírios? Quem é a doença? Quem é aquele que está tentando te ameaçar diante de Deus? Essa é a pergunta que a gente faz nessa noite. Se você entrou aqui ansioso, preocupado, se alguma coisa está tentando roubar a sua paz, quem é essa coisa diante do Deus a quem você crê? É isso que Deus está querendo falar com a gente. Nós precisamos ter essa convicção. O povo buscava alianças que os ajudassem a proteger dos assírios. Entenda uma coisa: eu não estou dizendo que pessoas não podem nos ajudar. Eu já fui ajudado muitas vezes, muita gente já me abençoou, muita gente já me ajudou, mas entenda uma coisa: Deus usa essas pessoas para poder nos abençoar, mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Sempre os nossos olhos têm que estar voltados para Ele. Se de repente, como foi orado aqui nessa noite, se é de repente um resultado de um exame, se é de repente uma ameaça no emprego, eu não sei se é algum problema familiar, a nossa confiança precisa estar em Deus, continuar em Deus. Deus convida a confiança em sua providência, destacando que a paz e a salvação vêm através do descanso nele.
E gente, como é difícil descansar em Deus. Quando eu estava estudando, não é? Hoje a gente tem aí avanço, né? Eu já estudei há muito tempo atrás. Eu cheguei a citar uma das coisas que eu falei assim: parece que na vida cristã, uma das coisas mais difíceis de se fazer é viver pela fé. E eu vou explicar isso para você. Por que que eu comecei a desenvolver esse pensamento e hoje eu abandonei? Porque o que acontece é que desde pequenos nós somos criados a crer naquilo que nós estamos vendo. Eu creio que aqui está um púlpito de acrílico, por quê? Porque eu estou vendo, porque eu estou tocando. Só que pela fé não é assim. Eu tenho a certeza das coisas que eu ainda espero. Eu tenho a convicção dos fatos que eu ainda não estou vendo. E quando eu tenho relacionamento com Deus, eu estou aguardando aquilo que eu ainda não estou vendo. Eu estou confiando que Deus vai fazer aquilo que é necessário. Eu estou confiando que Deus vai entrar com providência, com socorro. Deus vai abrir a sua mão. Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer algo, vai fazer alguma coisa diferente. Mas eu ainda não estou vendo. Vocês estão entendendo isso? Então nós passamos a passar então da nossa razão, da nossa carnalidade para o mundo espiritual. Para viver o homem espiritual, o ser espiritual, aquele que começa a viver acima das circunstâncias dessa terra, aquele que começa a entender que no mundo espiritual 1 e 1 não são 2, 1 e 1 é aquilo que Deus quer que seja. Pode ser 2, pode ser 20, pode ser 200, pode ser 2.000, pode ser 2 milhões. É Deus que sabe, não sou eu. Mas às vezes a gente quer racionalizar a fé. E aplicando isso, queridos, em momentos de tensão, quando tentamos controlar tudo ao nosso redor, Deus nos chama a descansar nele, confiando sempre que Ele tem o controle de todas as coisas. Eu lembro dos discípulos no barco. Tempestade, vento, água, e água entra no barco, e o barco tomba para lá, tomba para cá, parece que tudo ia... E Jesus estava lá desesperado, não é? Segurando no mastro, alguém ergue a vela, bota o leme para bom bordo, para este bordo. Era isso que Jesus estava fazendo? Estava lá, ó, dormindo. Quem estavam desesperados? Os discípulos. Deus não se desespera, Ele tem tudo sob o controle. Não pense que Ele estava dormindo apenas para poder provocar os discípulos. Não, Ele estava dormindo porque era natural para Deus saber que Ele tem o controle de todas as coisas. E naquele momento os discípulos aprenderam algo fascinante. Mestre, acorda, o senhor não está vendo? A gente está quase afundando. E Jesus, o que foi? O que foi? Qual é o problema? Homens de pequena fé. Vento, para. Mar, se acalma. Acabou. Basta uma palavra de Deus. Eu não preciso ficar preocupado, você não precisa ficar preocupado. O controle não está na nossa mão, mas está na mão daquele que pode todas as coisas. É o nosso Deus, queridos, é o nosso Senhor. Esse descanso, aplauda Ele, honra para Ele. Esse descanso envolve a entrega dos nossos fardos, das nossas preocupações a Ele, sabendo que Ele é quem nos fortalece e quem nos guia. Quantas vezes nós carregamos fardos, e esses fardos são traduzidos aqui de preocupações. Quantas vezes o nosso coração fica inquieto, quantas vezes a nossa mente fica atormentada, quantas pessoas hoje estão perdendo noites de sono, quantas pessoas hoje acordam no automático, passam um dia no automático porque não conseguem viver o momento presente, a sua mente está sempre preocupada com as coisas que podem vir a acontecer e que na grande maioria das vezes não acontecem. Deus está nos chamando a viver o descanso dele, o descanso que só aquele que crê, só aquele que tem fé pode viver na presença de Deus. Salmo 46, versículo 10, na versão Almeida, revista e atualizada, diz assim: aquietai-vos e sabei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí vem a versão King James, que é essa que a gente usa aqui na igreja, e diz assim: cessai as batalhas,
Sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Cessai as batalhas, aquietai-vos. Essas batalhas, queridos, não são lutas físicas, não são lutas humanas, são muitas vezes lutas que acontecem dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, que tentam roubar a nossa paz. Por isso a necessidade de a cada dia irmos nos enchendo da presença do Espírito Santo, porque aonde o Espírito Santo habita, as coisas mudam. Esse mundo nos empurra para isso, para vivermos preocupados, para vivermos ansiosos, para vivermos em guerra, para vivermos em batalhas. O salmista Davi, em meio a perseguições e provocações, faz um apelo para que todos se aquietem, deixando de lado o tumulto interno e externo. Um grande problema da sociedade de 2025, e tomara Deus isso cesse o quanto antes, é infelizmente as batalhas internas. Hoje, como eu disse, eu não sei se eu falei ou não falei, mas eu não lembro mais, eu vou falar de novo. Eu recebi um post que falava que hoje é o dia do sorriso, Mas muitas vezes atrás de um sorriso se esconde um coração que está apertado. Quantas e quantas vezes a gente dá um sorriso, A gente abre um sorriso, mas às vezes dentro de nós está tudo quebrado. Deus quer mudar essa situação. Deus quer transformar isso. Deus quer que a nossa alegria seja plena. Ah, Renato, mas o bicho está pegando, a coisa está esquisita, está feia, as coisas não estão boas. Ainda assim, não é que a gente vai estar com a canjica reganhada, falei sim. Não é que a gente vai estar aqui alegre, feliz, numa falsidade, não. Mas aquilo que há dentro de nós, a paz que ninguém pode roubar, essa vai continuar no nosso coração. Porque o Espírito Santo é o provedor da alegria e da paz dentro de nós. Isso pode parecer hoje, para quando a gente fala assim, parece que é uma coisa muito difícil de se alcançar, mas está aí disponível para nós, porque Deus não promete nada que Ele não queira fazer. A quietude traz a clareza de que Deus é soberano, independentemente das circunstâncias que estamos enfrentando. Quando muitas vezes nós precisamos parar, gente. Entenda uma coisa, quando eu digo parar, não é paralisar. Quando eu digo parar, é parar para ouvir Deus. Às vezes a gente entra numa espiral, às vezes a gente entra no olho de um furacão, às vezes a gente entra no meio de uma tempestade e a gente não consegue. Eu não sei se você já se sentiu assim, tentando segurar em alguma coisa, tentando resolver alguma coisa, quando na verdade Deus está presente. Basta que a gente estenda as mãos e dê as mãos a Ele. Ele está lá, vem filho, vem Renato, vem João, vem Maria, são os nomes principais, Vem, eu estou com vocês. Eu seguro vocês, eu quero vocês, eu estou continuando guardando vocês, eu estou envolvendo vocês, mas eu não estou vendo, eu sei, mas é pela fé que nós podemos crer, porque se fosse pela razão, nós não conseguiríamos. É pela fé de saber que Deus continua cuidando de nós. Esse versículo chama atenção para a importância da tranquilidade espiritual, da meditação em quem Deus é e da confiança em sua fidelidade. A palavra de Deus é a autoridade maior na nossa vida. Se ela diz que Deus nos guarda, se ela diz que nós podemos confiar em Deus, então nós podemos confiar em Deus. Nós podemos levantar da nossa cama todos os dias, colocar os pés no chão e dizer: eu estou sendo guardado por Deus. Eu posso chegar agora na minha casa, você na sua casa, ao deitar-se na sua cama, dizer: em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque o Senhor é que vai me guardar. É a palavra de Deus, queridos. Em nossa vida corrida e cheia de distrações, Deus nos convida a parar, a aquietar o coração e lembrar da sua grandeza e poder. Não andem inquietos, não andem desesperados, não andem olhando de um lado para o outro. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Não andem desesperados pensando: tem o 3i Atlas. Já ouviu falar do 3i Atlas? Tá muito aí, estão falando muito aí, não é? O cometa que já deu uma volta lá no Sol e agora voltou com mais velocidade e de repente ele vai entrar próximo à órbita terrestre. Amigo, está tudo na mão de Deus. E fim de papo.
Está tudo nas mãos do Senhor. Às vezes a verdadeira resposta para as nossas lutas não está em agir. Pense nisso, mas com cuidado. Eu não estou dizendo que você vai ficar parado, olhando, esperando, não. Mas às vezes não está em agir. Existem situações em que é necessário parar e reconhecer a presença de Deus no meio da tempestade. Foi o que Deus fez com Elias. Elias pediu a morte. Quero morrer, acabou, não quero mais viver mais não. E Deus, com toda a sua paciência, deve ter falado, eu do céu. Eu mesmo do céu. Elias, sai da caverna, vem para cá para fora. E Elias saiu para a caverna. Você lembra dessa passagem? Um vento forte, como um terremoto, quebrava pedra, uma coisa amedrontadora. Deus não estava nela. Deus estava onde? Numa brisa suave, num vento suave. O que Elias precisava fazer ao sair da caverna era ver esse vento suave. Não era ele pensar que o terremoto, que o vento bravio, que as coisas que estavam acontecendo eram superiores, que a ameaça de Jezabel poderia ter matado ele. Não era isso. O que Elias precisava ver é que Deus muitas vezes trabalha de maneira pacífica, de maneira tranquila, de maneira onde às vezes a gente nem espera. E Deus está lá trabalhando por mim e por você, porque Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Vamos parar um pouquinho, vamos orar, vamos colocar nossa vida em oração. Terceiro que a gente precisa correr: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Esse versículo nos ensina a importância de alinhar nossos desejos com os desejos de Deus. Eu creio que você tem sonhos. Uma pessoa que não sonha, provavelmente ela já não está mais viva. Ela pode estar respirando, mas provavelmente já não está mais viva. E graças a Deus, porque eu creio que ninguém aqui está assim. E se entrou aqui dessa maneira, vai ser curado nessa noite em nome de Jesus. Mas entenda uma coisa que eu quero dizer para você. Deus, Ele tem sonhos. Eu sei que você tem sonhos, você tem desejos, você tem projetos, você tem planos para o teu futuro. Mas queridos, esses planos precisam estar alinhados com os planos de Deus. Se eu confio nele, eu sei que o meu plano pode ser muito bom. Eu sei que o meu plano pode ser excelente, de que eu possa estar muito empolgado com o meu plano, mas meus queridos, se eu não colocar esse plano de acordo com a vontade de Deus, queridos, nada adianta. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Nós podemos muitas vezes achar, olha, é muito bom, é muito legal, é muito bacana, mas é Deus que dá a última palavra. Por isso a necessidade da nossa confiança completa nele, integral em Deus. Senhor, eu traço meus planos e vou trabalhar para isso. Você também deve trabalhar para isso. Mas sempre alinhe os seus planos à vontade de Deus. E como é que eu sei, Renato, que os meus planos estão alinhados com a vontade de Deus? É quando Deus começa a abençoar, quando portas começam a se abrir, e se a dificuldade vier, você não vai desanimar, porque o Espírito Santo que habita em você, vai continuar te dando força e dizendo, não para, continua, avança, eu estou contigo. Esse plano não é só teu não, eu estou com você, eu quero te abençoar, eu quero que as coisas aconteçam na sua vida. Quando buscamos agradar a Deus, nossos corações são moldados de acordo com a sua vontade. E Ele nos concede o que é bom e perfeito para as nossas vidas. Pense numa coisa, queridos, não há planos maus em Deus. Deus não conhece maldade. Deus sabe o que é maldade. Eu estou dizendo conhecer maldade é de exercer a maldade. Não, Deus não exerce maldade. Deus ele só exerce a bondade. Os planos dele são planos de bem, são planos de prosperidade, a gente vai ler daqui a pouco. Então entenda uma coisa, tudo o que Deus deseja para mim, para você, para a igreja do Senhor, para você que está aí na sua casa, são planos de bênção. São planos para que a gente possa prosperar, para que a gente possa ir adiante. Esse é o Deus em que nós confiamos, então não deixe de confiar em Deus. Se hoje de repente as nuvens se juntam, se de repente o tempo hoje não está propício, se de repente as coisas hoje não estão de acordo com aquilo que você esperava, ou que você cria, continue crendo, continue confiando, continue colocando a sua vida diante de Deus. Esse versículo nos chama a uma transformação do interior. Ao nos agradarmos de Deus,
nossos próprios desejos começam a refletir a sua vontade. Quer ver a nossa vontade se alinhar à vontade de Deus? É quando nós nos agradamos dele. É quando a gente começa a ter uma vida com Deus com tal intimidade que a nossa confiança passa a ser tão grande de que a gente começa a compreender o seguinte: olha, eu tenho esses sonhos, eu tenho esses projetos, eu tenho esses desejos, mas eu quero que eles estejam em conformidade com Deus. E conforme eu vou andando com Deus, o próprio Espírito vai trabalhando isso em nós, a fim de que possamos andar em harmonia com aquilo que Deus tem planejado para mim e para você. É vivência, queridos. Vejam os discípulos. Estava todo mundo solto. Senhor, quer que a gente mande descer fogo dos céus para queimar todo mundo? E os discípulos falavam cada coisa, faziam cada coisa, falavam cada coisa. Até que no final, quando Jesus foi assunto aos céus, eles estavam tão integrados a Jesus, a comunhão deles tinha sido tão íntima e ainda seria maior ainda quando houvesse a descida do Espírito Santo, que eles continuaram fazendo a obra de Deus de maneira automática. Não precisaram: Senhor, o que é que nós devemos fazer? Curar ou não curar? Eis a questão. Não! Eles saíram: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E ali começou. E Pedro então vai e começa a pregar, e 3.000 pessoas se convertem. E a igreja então começa um novo movimento. Quando Jesus afirma que nós somos um com Deus, lá em João 17, fala sobre essa realidade, de uma união tal que as nossas vontades se alinham à vontade dEle. É por isso que Jesus vai fazer essa oração: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse um não fala de ser uma mesma pessoa, fala de uma unidade de ideias, uma unidade de sonhos, uma unidade de projetos, uma unidade onde eu não preciso mais orar e dizer: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Não, já vai ter uma intimidade tão grande, um contato tão grande, que isso já vai estar no meu coração arraigado, vai estar claro, vai estar límpido, eu vou estar enxergando isso de maneira completa. Então, gente, vamos confiar em Deus. Depositar completamente. Ah, Renato, isso é difícil, eu estou tentando fazer isso há um tempão. Vou dizer a verdade para você, eu também. Mas a palavra cura. A palavra garante que pode ser diferente. Eu posso confiar em Deus. De vez em quando eu me pego, né, naquela ansiedade: não, vou fazer, vou acontecer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E de repente eu paro e penso assim: opa, vou falar com Deus primeiro. Tem que conversar com Ele primeiro. Pai, quando colocamos Deus em primeiro lugar, as nossas prioridades são ajustadas. E Ele age em nossa vida de maneira surpreendente, cuidando de todas as nossas necessidades. Aprenda isso, creia nisso, viva isso. Para terminar, querido, Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz o seguinte: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Ele está falando para mim e para você, para nós, igreja dele. Declare Yahvé: planos de fazê-los prosperar. Alguém pode dizer aleluia? E não de lhes causar dor ou prejuízo. Aleluia mais alto agora, aleluia. Plano de dar-vos esperança e um futuro melhor. Preciso continuar falando mais alguma coisa? Mas eu vou falar. Esse versículo é uma expressão clara da confiança que Deus tem em seu plano para o seu povo. Planos de bênção, planos de prosperidade, planos de bem. Você está dizendo o quê? Que não vai ter luta? Eu nunca falei isso, pelo contrário. Na grande maioria das vezes eu destaco que as lutas sim existem, mas elas nunca vão ser superiores à bênção de Deus sobre a nossa vida, o cuidado de Deus, a atenção de Deus, ao envolver do Espírito Santo sobre nós, ao sobrenatural de Deus. Estava conversando semana com o pastor Pete sobre isso. Nosso futuro é reservado da melhor maneira por Deus, queridos. A gente pode não ter ideia do que vai acontecer conosco daqui a um segundo, mas aconteça o que acontecer, é o melhor de Deus para a nossa vida. Mesmo em tempos de sofrimento, Deus assegura que seus planos são para o bem e não para o mal. Ele conhece o nosso futuro. Esse versículo reforça a ideia de que a mente de Deus sobre nós é de compaixão, é de cuidado e um propósito que vai além daquilo que nós conseguimos entender.
E mais uma vez eu digo isso para você: tente não racionalizar as coisas de Deus, porque as coisas de Deus nem sempre são racionais. Deus vai fazer coisas na nossa vida, na minha vida, na sua vida, que de repente você não vai entender nada, você não vai compreender, você vai pensar que está num quarto escuro, mas Deus continua cuidando de mim e de você, porque é isso que a palavra dele nos garante, e nós somos cristãos que vivem pela palavra. Nós não podemos desanimar, nós não podemos esperar nada aquém disso, muito pelo contrário. Em momentos de dúvida ou de dificuldade, podemos confiar que Deus tem um plano bom para as nossas vidas, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas. Concluindo, meus queridos, porque eu sei que você precisa ir para casa descansar, esses versículos têm uma profunda conexão com a ideia de confiança em Deus, o descanso espiritual, a certeza de que Deus tem um plano excelente para cada um de nós. E a minha oração é que você saia daqui nessa noite com esse pensamento, com esse sentimento no teu coração, que a tua fé esteja sendo avivada. Se por acaso alguém entrou aqui com a fé um pouco suprimida, né? Às vezes o pessoal gosta de falar de fé fraca, né? Para mim é meio complicado esse negócio de fé fraca, fé forte, eu não consigo entender muito bem isso, mas entenda alguma coisa. De repente a pessoa entrou aqui desanimada, ou você está aí na sua casa desanimada: não, hoje eu não vou na igreja não, porque estou cansado, e eu já estou estressado, já estou assim. Eu tenho uma boa notícia para poder te dar: confia em Deus, espera nele, e tudo Ele vai fazer. Ele não te abandonou, Ele não te deixou, Ele jamais vai te deixar. Não importa onde estamos ou pelo que estamos passando, Ele permanece fiel e favorável ao seu povo. Não se esqueça, não somos apenas povo de Deus. Se fosse só isso já seria excelente, mas nós somos hoje filhos amados do Senhor. Essa é a nossa identidade. A Ele honra, glória e louvor para todos sempre. Pai querido e amado, nós confiamos em Ti, Senhor. A nossa alegria, Senhor, é saber que o Senhor cuida de nós, que o Senhor cuida da Tua igreja, que o Senhor cuida dos meus irmãos. Que o Senhor, ó Deus, nessa noite possa trazer um novo ânimo, um novo fôlego, uma nova energia, a fim, ó Deus, de que cada um possa continuar caminhando contigo dia a dia, em fé, em esperança, em confiança, em convicção de que servimos a um Deus que continua cuidando de todos aqueles que esperam nele, que tem a confiança nele, que tem depositado diante dos seus pés as suas necessidades, que não vivem preocupados com o amanhã, mas que podem hoje descansar na verdade de que Deus é o autor e consumador da nossa fé, é aquele que nos salvou, que nos libertou, que nos curou e que tem transformado a nossa vida. Pai, abençoa o teu povo, Pai, derrama graça, derrama poder e aviva, Senhor, no nosso coração essa chama de confiança de que o Senhor continua cuidando de cada um de nós. É a oração que eu te faço nessa noite, Pai, e a faço no nome santo e sagrado de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.